Fala galera, Jonathan Cavalcante na área, está começando mais um O Campo Fala de edição número 7 e hoje a gente vai receber um cara muito bom, hein? Mas antes de apresentar esse cara, esse profissional excelente, com uma bagagem gigantesca no futebol nordestino, vou apresentar o cara que está sempre aqui comigo, Douglas Popoto, né? O Douglas Popoto que está aqui sempre comigo, a gente batendo esse papo. Douglas, muito boa noite, prazer em tê-lo aqui, cara. Boa noite, John. Boa noite pro professor, né, que vai ser apresentado já já. Vocês já sabem quem é, né? Sempre gosto de dizer isso. Eu tô fazendo um suspense, mas todo mundo que tá vendo o programa gravado já sabe quem é. Mas é isso, cara. Muito grande profissional. Cara que particularmente eu sou fã, né? A gente tava falando em off. Cara que eu admirei muito o último trabalho dele. E vamos lá, hoje tem muito papo pra falar. Rapaz, eu também sou fã, acompanhava muito as equipes dele. Ele gosta de um meio-campo muito técnico, né? O cara que exerceu a função de preparador físico por mais de 17 anos, virou treinador há cerca de 5 temporadas, conquistou um campeonato potiguar, um bicampeonato paraibano, o último de forma invicta. Agora assume o comando técnico do Santa Cruz com a missão de conquistar o acesso e tirar o clube da Série D. O nosso convidado hoje, Raniel Ribeiro. Raniel, muito obrigado pelo carinho, pela parceria de estar aqui conosco para a gente poder falar sobre futebol, sobre a sua carreira e também sobre o Santa Cruz. Boa noite, Jonathan, boa noite a todos e todos que sempre assistem, né, o Campo Fala. Primeiro, eu agradecer pelo carinho e hoje para comigo. E para mim é uma satisfação estar sempre falando do nosso trabalho, daquilo que a gente mais ama fazer, e com dois caras que demonstram também amar o que fazem e amar o futebol. Isso é importante. Então, eu acho que não tinha outra forma de a gente começar, né? Eu gosto sempre de estar falando sobre a questão de como a vida e a profissão elas andam lado a lado, né? E muitas vezes a nossa forma de enxergar a vida, ela faz com que a gente também deposite isso também na nossa questão profissional. E aí eu queria saber de você, professor, que a gente sabe que o futebol é uma extensão da vida, e a maneira com que você enxerga, né, a vida e leva para a questão profissional, né? Como é que o Raniel Ribeiro vive a sua vida? Qual a perspectiva, qual o olhar que o Raniel Ribeiro tem sobre a vida, que estende também a sua questão profissional como treinador do Santa Cruz, no caso hoje? Cara, depois que você vira pai, principalmente, você busca sempre ser a referência mais correta, tanto para os seus filhos, para o meu filho, para o futuro que está vindo, minha esposa está grávida de 6 meses, como para a própria família em si. Quando você vira o chefe da família, você vira uma referência. E ser referência não é fácil, eu digo muito isso para os atletas. E para ser referência, você tem que andar no caminho certo, no caminho da verdade, procurar sempre fazer o bem, respeitando o próximo. E eu procuro levar isso para dentro do meu trabalho, em tudo que eu faço. Eu aprendi, o futebol me ensinou que a verdade, ela sendo tratada da forma como ela deve ser tratada, você sendo verdadeiro com seus atletas, com seus funcionários, com quem você dirige e gerencia, a coisa vai fluir de uma forma muito mais positiva. Então, o meu direcionamento de vida é esse, é sempre em busca da verdade, sempre andar no caminho correto, no trilho correto. Claro que nem sempre nós vamos acertar. Quando eu digo não vamos acertar, é no próprio trabalho em si, mas na conduta normal de vida, a gente tem a obrigação de acertar sempre fazer o bem e amar o próximo. Acho que é um dos mandamentos mais difíceis que existe, é amar o próximo. E você amar o próximo, você precisa estar no lugar dele, ter empatia, ter tudo que é muito difícil, de se entrar no lugar do próximo e procurar entendê-lo. Então, muito isso, muito da verdade. Eu acho que essa é a palavra que eu posso resolver professor na minha vida real, assim. Popoto, pode fazer a gentileza da casa. Boa noite novamente, né, professor? Agora, começando já com a parte do campo e da bola,
Mais na frente a gente vai abordar um pouco mais os padrões ofensivos, mas de forma geral, o senhor é um treinador que gosta de moldar suas equipes para ter a bola, ser equipes que têm uma posse mais construída, mais pausada. E eu queria saber como é montar uma equipe assim no dia a dia, pensando no contexto de série C e D, porque a gente fala de um calendário extremamente apertado aqui. Por exemplo, série D, você faz 14 jogos na primeira fase, mas são 14 jogos de forma seguida, né? Se você não passa, em julho você já não tem mais jogo. Então são jogos muito em sequência, com pouco tempo para treinar e com gramados muito complicados para se praticar o esporte. Então como é que é no dia a dia e durante os jogos e trabalhando isso para que a equipe consiga desempenhar um bom futebol nesse tipo de cenário? Mas primeiro, quando mudei de função, um dos medos que eu tinha era de não ter o poder do convencimento para com o meu jogador, que eles realmente acreditassem naquilo que eu acredito como ideia principal do jogo, assimilassem e conseguissem reproduzir no jogo. Então esse era o meu maior receio. Pela preparação física, todos os trabalhos que eu fazia, eu via sendo refletido no campo através das valências que o jogo tem como demanda. Mas essa questão que você fala do gostar da bola, de fazer o gol construir, ter uma equipe técnica, é muito do convencimento. Todo clube que eu chego, a primeira coisa que eu tenho o cuidado e o carinho de mostrar é a forma como joga, como eu quero que jogue. Mostro em vídeo, mostro várias cenas, a mesma cena com times diferentes, com elencos diferentes, e falo para eles, vocês acreditarem, vocês também vão ser capazes de fazer. E quando você vai para o campo, que vai treinando, vai repetindo, vai treinando, vai repetindo, isso está sendo muito satisfatório, essas 6 semanas que estamos à frente do Santa Cruz. E a evolução deles, no que se diz respeito a isso que você está dizendo, ela é notória. Agora, por que é notória? Porque, primeiro, os atletas acreditaram. Né? Não é mágica minha, é a assimilação deles. Primeiro, os atletas acreditaram. Quando você fala com elencos de Série D e Série C, cara, dá para fazer, independente do elenco que você tem. O jogador tem a coragem, assimilar e treinar. O treino é o segredo. E como eu falei, repetir. Eu chamo das manobras, né? Eu repito muitas manobras. Ao ponto e no próprio treino, no 10 contra 10, como hoje foi feito lá no CT, a manobra consegue ser realizada mesmo o time adversário já sabendo como que é o movimento, o que vai acontecer, mas se fizer da maneira certa, da maneira correta, a coisa flui. E eu digo muito para eles, essas manobras ninguém de fora percebe. Então, quando a manobra acontece, o jogador que está participando, quem está assistindo vai dizer assim, poxa, esse jogador é diferente, olha só o passe que ele encontrou, olha só o movimento que ele fez. E eu digo para eles, se apoderem dessas manobras, tomem posse dela. E com isso, o que é que vai acontecer? Vai externar que você está numa condição técnica superior. Entende? Então, é também isso. Sabe? Espera aí que quem está trabalhando um pouquinho. Não tem problema não. Agora Mas é isso, cara. É isso. É dessa forma que eu consigo fazer com que os elencos que até hoje eu já trabalhei, principalmente numa condição mais baixa que foi a nível de divisão para o Campinense. Foi a primeira Série D que eu disputei, né? De 2020. Isso. E a equipe conseguia jogar. Claro que, Douglas, em campos, como eu tinha perspectiva de jogar, por exemplo, contra o Atlético Cearense, eu lembro muito bem, e um dos lados do campo, uma área me permitia fazer o jogo construído, na outra já não me permitia. Aí eu abria a mão e criava alternativas diferentes daquelas que nós já usamos. Dentro do próprio jogo, né? Tem que ter as estratégias, né? Se adaptar ao contexto. Mas ainda falando um pouco
do início da sua carreira, professor, e já entrando nessa mudança, né, de preparador físico para treinador, eu queria saber qual o impacto, né, da vivência, da prática, da preparação física na sua metodologia de treino e estilo de jogo, né? Ela exerce alguma influência na sua forma de jogar? Não propriamente na forma de jogar. Ela influencia na forma de treinar, de trabalhar. Aí quem escuta eu falar essa frase agora e pensa, pô, ele dá treino físico, então ao invés de treino técnico, o conhecimento que eu tenho da parte de preparação física e fisiologia, eu implemento o meu conhecimento na aplicação do meu treino. Como na aplicação do meu treino? Hoje eu fiz um treino, por exemplo, um treino que a gente chama de metabólico. Fiz um trabalho de 10 contra 10, um tático 10 contra 10, onde entrou aí a capacidade aeróbica, a predominância para aeróbica. Amanhã não, eu vou fazer um treino com predominância anaeróbica, com tiros rápidos e uma duração muito curta. Por quê? Porque eu estou recuperando o treino de ontem e hoje vou amanhã aplicar outro treino que seja um treino mais leve, com a recuperação mais rápida, para chegar na sexta-feira aqui no jogo contra o Campinense, eles estarem descansados e aptos para jogar. Então, essa vivência facilitou a tua periodização da semana, né? Isso. Me ajuda a dar muito trabalho, porque eu preciso criar treinos dinâmicos, com objetivos, atrativos também. Não adianta eu chegar lá e colocar qualquer treino, um treino que não seja prazeroso do atleta participar e que tenha princípio. Então, todos esses 4 elementos que eu te falei agora, dá muito trabalho para encaixar na hora de elaborar e de aplicar. Então, a preparação física e a fisiologia me ajudam muito nisso, muito. E assim, eu fui comissão técnica permanente e trabalhei como preparador físico, como você bem falou, durante 17 anos. Eu sei a importância do preparador físico, eu sei da importância do fisiologista, do nutricionista, do analista de desempenho, do fisioterapeuta, do médico. Eu sei a função, eu sei a importância de cada um desses caras. Então, na hora da coisa funcionar, eu sei que eu preciso deles na excelência de cada um. Então, eu valorizo muito todo e qualquer profissional que me rodeia, porque sem eles eu não vou conseguir fazer com que o grupo, que são os artistas principais, é claro, realizar aquilo que eu tenho que realizar durante as partidas. Popoto, só para não perder o gancho, o Ranieri trabalhou com muitos treinadores, né? Givanildo Oliveira, campeoníssimo, né, no Brasil, o Geninho, campeão brasileiro, também trabalhou com Roberto Fernandes, que é um cara que tem uma cultura um pouco mais enérgica, né? E aí eu queria saber de você... Oi? Não, e aí eu queria saber, Ranieri, como foi esse processo de desenvolvimento e maturação do teu modelo de jogo, né? Como é que foi? Porque tu sai ali da preparação física, começa a ser treinador, você tem essas influências, né? Como eu falei, Geninho, Givanildo Oliveira, Roberto Fernandes, entre outros. Como é que foi esse processo para tu conceber o teu modelo de jogo, né? A tua ideia de jogo, como é que eu quero jogar? Como é que foi esse processo para você que vinha da preparação física e encarar um desafio de comandar o ABC na temporada? Na verdade, eu sempre falo isso, eu não tinha pretensão nenhuma de ser treinador, nenhuma, amava muito o que eu fazia, me dedicava muito, investi muito na minha carreira como preparador, estudei demais e era muito feliz no que fazia. Aí surgiu ali na final daquela Série B ali de 2017 a oportunidade de assumir a posição de treinador como interino, era só para terminar o ano, realmente faltavam 10 jogos. E a minha forma de jogar, claro que todos esses treinadores que você falou aí influenciam muito na minha carreira. Foram mais de 29 treinadores que eu trabalhei. Então, parecia que eu estava me preparando para uma coisa que eu não imaginava que ia ser. Então, de cada treinador, eu tirei realmente aquilo que eles tinham de positivo e de negativo. Tirei muita coisa. Mas eu acho que o que eu respondi para o Douglas em relação ao medo que eu tinha de fazer com que os atletas realizassem aquilo que eu trabalhasse durante a semana no jogo, eu acho que isso criou a condição de hoje eu realizar o jogo construído. Porque eu digo muito para os meus atletas, eu vou dar os caminhos para vocês.
Vocês nunca vão ouvir de mim que eu não preciso ensinar jogador, não, eu preciso ensinar, eu preciso dar os caminhos. E nem isso de criar e dar os caminhos foi uma construção lá de trás para até chegar lá na frente. Então, por isso que o jogo construído ele foi uma escolha minha como principal forma de jogar. Mas bem por causa disso, e influenciado, é claro, também vendo Barcelona e Guardiola, vendo a Espanha jogando, que era um jogo prazeroso de ver o toque de bola, aquela condição de ter a posse da bola. Mas confesso que nessa Série C, a última Série C que eu disputei no Campinense me ensinou muito que eu tenho que criar variáveis. E no Santos eu estou conseguindo fazer isso. Hoje, até conversava em off com vocês, até hoje eu consegui fazer isso no treino e sair um pouco do posicionamento que eu gosto de jogar para fazer um diferente, e essa variação já foi bem assimilada, já foi bem elaborada pelos atletas, ao ponto que durou 5 minutos. Então tá bom, já enxerguei o que eu queria, pode voltar para o que estava, porque é necessário que a gente tenha essas variações na forma de posicionamento, variação na forma de jogar propriamente dito. Vai ter jogo que eu vou ter que jogar na transição, de marcar baixo, esperar o erro do adversário e jogar realmente com velocidade. E o meu grupo me proporciona isso a fazer de uma forma muito, muito fidedigna, muito válida, né? Não que o jogo construído eles não consigam jogar. Eu estou conseguindo misturar essas duas coisas de uma forma muito prazerosa. Ainda bem que o CT é longe, lá em Aldeia você não consegue ir nem assistir. Está sendo muito bom construir tudo isso, e se Deus quiser que nós consigamos refletir isso durante o jogo. Mas filmaram lá aquele golaço do Anderson Ceará, meu amigo, já deu uma palhinha. Já tô naquela expectativa esperando o Santinha na ponta dos cascos, viu? Ali, como eu falo, eu direciono 2 caminhos. Quando chega naquele último terço ali, é a qualidade do Ceará, é a individualidade, é o individual de cada um que vai fazer com que a coisa realmente vá para frente. Professor, o senhor falou que conhece muito todos os... por ter feito parte muito tempo de comissão, trabalhou com várias coisas, né? Conhece a função de todas as pessoas que estão ali no entorno do clube, da comissão. E se você citou a questão do analista de desempenho, que o senhor também conhece. Eu queria saber como é a relação do senhor com o analista de clubes, né? Por eles terem esse papel importante de ajudar filmando treino, análise de adversários. E, para além disso, como funciona a comunicação do senhor e do analista com os jogadores? Porque alguns treinadores, eles dizem que tentam passar informações mais breves, né? Concisas. Mais breves, mais curtas. Outros gostam de estender mais o nível de informação. Então eu queria saber mais ou menos como é essa questão informativa do senhor com os atletas. Primeiro que eu também, sem querer, em 2009, fazia parte da comissão técnica do Ferdinando Teixeira. E eu lembro naquela época que o Vanderlei estava implementando nos clubes que ele passava a questão do analista, de filmar, de editar, de passar as edições e tal. E eu sentia isso, falta disso na nossa equipe técnica, e eu comecei a editar. Eu, preparador físico, na época, numa concentração no hotel, sem fazer nada, às vezes, vou editar aqui e vou ver o que é que vai dar. Eu comecei a editar jogos de 2009 para cá. É trabalho, viu? Eu até conversava sobre isso ontem com os nossos analistas. O que eu posso recomendar a eles é assistir jogo e ali tentar observar os comportamentos ofensivos, defensivos, individuais. Então, essa quantidade de jogos que eu editei de 2009 para cá, ela me condicionou hoje a pegar os nossos adversários, e hoje eu digo para os nossos analistas: são vocês, fazem a edição de vocês, como o Vitor, que são meus auxiliares, façam a leitura de vocês, eu faço a minha. Você faz também? Eu faço porque eu preciso ter eu sinto a necessidade de mergulhar no meu adversário. Em cima disso, eu vou criar os treinos. Minha equipe tem que fazer a nível defensivo. O que é que minha equipe tem que fazer defensivamente para neutralizar? Para montar esses treinos, eu preciso ver o nosso adversário. E o que é que nossa equipe precisa fazer na condição ofensiva para surpreender esse adversário? Aí você pode me perguntar: o analista pode te entregar tudo de mão beijada? Pode. Mas o analista não tem, alguns deles, né? Nem todos.
não tem a vivência de edição de jogos que eu tenho. Então, isso eu costumo dizer que é um diferencial que eu tenho para conduzir a forma como conduzo minhas equipes. Então, as informações são breves em alguns momentos, mas elas têm que ser longas em outros, sabe? Por exemplo, vamos jogar com um Campinense na sexta, na quinta-noite, antes do lanche, não custa nada o jogador sentar ali e assistir 15 minutos. 15 minutos é um tempo bom para eles terem um poder de concentração para assistir e analisar o adversário que eles vão enfrentar. E ali eu faço todo um processo de análise individual de cada atleta que vai enfrentar, das ações ofensivas, coisas que ele já sabe. Porque durante a semana eu fui pincelando essas ações, mostrando e explicando por que o treino vai ser assim, por causa desse comportamento do nosso adversário, por isso, por aquilo, e aí vai. E hoje no Santa a gente tem uma televisão lá no vestiário, onde todos os nossos treinos e nossos jogos amistosos eles estão passando lá, fica passando lá repetitivamente todos os lances, principalmente os positivos, para eles entenderem que realmente esse processo de construção e movimentos que nós estamos fazendo está sendo bom. Então, eu uso do analista muito para isso. O analista tem uma função hoje muito como é que eu faço? Importante também. O futebol e a vida de moda, né? Antigamente, se você lembrar, quem ganhava os jogos era o fisiologista. Era. Aí depois passou a ser o executivo de futebol. Aí, por último, agora é o analista. O analista é que ganha os jogos. Né? Então, essas funções vão aparecendo, sendo inovadas, é claro. Claro que sempre em prol do processo positivo, mas tudo tem sua importância igual. Da minha função aos outros eu igualo todo mundo. Não é porque eu sou o cara que gerencia, que comanda, que eu preciso me sentir mais importante ou menos importante que os outros. Agora, professor, a gente ao observar suas equipes, né, principalmente o Campinense, a gente via que o Mauro Iguatu, né, o goleiro, ele era uma peça-chave dentro da sua equipe, né? E aí eu gostaria de saber de você qual é o peso do goleiro, né? Como é que você enxerga essa posição na sua equipe, né? Quais as qualidades que o goleiro tem que ter para ser titular da equipe do Raniel Ribeiro, né? Porque o Mauro Iguatu era muito bom com os pés e também sem a bola para fazer as coberturas defensivas, né? Era um cara muito inteligente também para atuar sem a bola. Eu já discuto muito isso de mim. Futebol também é matemática. Se você tem a condição de ter um goleiro que joga com os pés, que consiga fazer as coberturas, como você bem falou, ao invés de só utilizar 10, eu utilizo 11. Então, tanto na construção como na condição de defender, você ganha um a mais dentro do campo. Eu não tenho muito isso também o goleiro tem que jogar com os pés. Se ele jogar, ajuda demais. Se ele não jogar, ele vai fazer o simples. Porque até mesmo o Mauro, como o próprio Inácio agora, que também tem uma condição muito interessante de se jogar com os pés, eu limito eles em algumas situações. Eu crio todo um processo de construção que vai partir do goleiro, né? Mas sempre digo para eles, o processo de construção, se der errado, a culpa é minha. Mas se você driblar, a culpa é sua. Eu não quero que você drible. Em nenhum momento você vai driblar ninguém. Porque se o goleiro driblar, ele traz a responsabilidade que não precisa. Então, a gente costuma dizer que quem eu passo muito para eles, passo o vídeo, mostro, e nos treinos a evolução vai acontecendo e eles vão pegando isso bem. Quem gera a linha de passe são os adversários. Então, com as linhas de passe que os adversários nos proporcionam, a coisa vai caminhar bem. Então, o goleiro não precisa ser craque, não, para ser um goleiro. Se souber jogar com os pés, tiver. Na verdade, o próprio Mauro, o que destaca no Mauro, eu procuro hoje influenciar o Michel, influenciar o Giazzi, que hoje está treinando com a gente, Thiago, né? É justamente a frieza. Se ele tiver a frieza de esperar até o último momento, se não deu certo, aí já tem também as bolas de segurança. Que bola de segurança é essa que o adversário acha
que nós estamos nos desfazendo dela, mas não, pelo contrário, nós estamos criando a bola de segurança para sair daquela pressão, mas já criando um desequilíbrio para ele. Então, todo esse processo aí, o goleiro faz parte do contexto, e para ser nosso goleiro não precisa ser craque, não, mas precisa ter o mínimo de condição de dominar e de passar bem e ser frio, criar essa frieza. Professor, passando agora para outra fase do jogo, né, que é a transição defensiva. No Campinense, algo que me chamou muita atenção, principalmente na Copa do Nordeste do ano passado, era a forma que o Campinense pressionava os rivais. O Campinense pressionava ali num 4-4-2, né, com o Olavo e o Dione encaixando nos zagueiros. E eu queria que o senhor explicasse melhor como é esse processo de pressão, como é que o senhor trabalha para a sua equipe, porque o processo de pressão, e aí o senhor, como educador físico, pode falar, é um processo que exige também muito da parte física, né? Porque o jogador ele vai ter que estar dando sprints o tempo todo ali para acompanhar, e principalmente na questão do volante, né? Eu até comentava com meus amigos na época, quem fazia muito essa função era o Rafinha. O Rafinha tem uma função muito grande de cumprir uma área muito grande de campo. Então, como é que era que funcionava e como o senhor pretende fazer isso funcionar no Santa Cruz? Assim, quando você faz o jogo construído, você sabe o que você deve anular nos adversários. Então, eu digo muito para os meninos que o zagueiro ele não pode iniciar, não deve, e nós não podemos permitir. Então, o Campinense realmente, como você bem falou, era bem notório. E falo para você, o time de 2021 era muito mais intenso do que esse dessa Copa do Nordeste desse ano 2022. Os dois que faziam essa pressão, no caso na época era o Marcelinho e o Cláudio, esse ano era Dione e o Olavo. O Marcelinho e o Cláudio eram muito mais intensos, sabe? Eles conseguiam manter essa questão física, que não é fácil, de pressionar e desestabilizar os adversários, era muito interessante. O Olavo e o Dione também conseguiam fazer. E agora nós temos também a condição de fazer. O Daxon, né, é um cara que consegue fazer isso bem, né? E o Michel me surpreende demais. O Michel tá brigando um pouquinho devido ao tempo de inatividade, né? Com algum tempo sem jogar. Michel, mas ele tá numa dedicação muito grande. E no próprio jogo em si também ele tenta fazer a pressão que tem que ser feita no zagueiro, não deixa, não permite. E é o que eu falo para eles também. Quando você fala na questão física, hoje futebol com 5 substituições, ninguém pode se poupar dentro do campo. Verdade. Ninguém pode se poupar dentro do campo. Aí você tem quando eu falo para eles, não se poupem, porque vocês têm um parceiro que vai entrar e vai dar continuidade àquilo que começou a construir. Então, é bem isso. E o Arruda, velho, você imagina o Arruda sem você pressionar seu adversário. Como é que funciona? Então, o ambiente nos proporciona isso. E o torcedor do Arruda, o torcedor do Santa Cruz tem a certeza que ele é um suplemento, sabe? Ele é aquele energético que todo jogador gosta de tomar antes, mas sendo que você só consome ele quando você está lá em cima, na hora do jogo, com aquela pressão. Então aquilo motiva o jogador a fazer isso, e não tem sombra de dúvida que nós também vamos conseguir fazer isso no Santa Cruz. Mas eu vou te falar uma coisa que o futebol está me ensinando. Tem horas que você tem que deixar o adversário um pouquinho com a bola também, expor ele, fazer com que ele saia para jogar, que ele erre, né? Fazer com que isso, porque tem adversário que ele só joga na transição, mas quando você dá a bola para ele não sabe construir, não sabe fazer a coisa que ele tem, que ele não consegue, não tem a rotina de fazer. Então vai ter esses momentos também, que também é a hora que eu respiro. Eu falo muito pro meu time, nosso time vai respirar em 2 funções. Uma é nessa, marcando um pouquinho mais baixo nas pernas, e a outra é quando o nosso goleiro pisar na bola. Quando o nosso goleiro pisar na bola, todo mundo abrir, respira um pouquinho, posiciona, e você vai ganhar ali uns 10 segundos de uma situação mais tranquila no jogo para voltar à rotina de intensidade. Então é bem isso. Eu acredito que a forma de pressionar, a condição de pressionar é para não deixar o adversário realmente gostar do jogo, tá? Gostar do jogo. E isso eu consegui nesses 2 últimos elencos que nós trabalhamos, e aqui não vai ser diferente, porque o ambiente é propício a isso.
Falando ainda um pouco sobre a saída de bola, né, a primeira fase de construção, no Campinense a gente observou que você utilizava algumas variações, né, nessa saída de bola, né, podendo fazer uma saída de 3+2, 3+1, né, uma saída mais sustentada em alguns momentos, com 4+2, 4+3. Quais as vantagens que você busca criar a partir dessas estruturas e movimentações realizadas, né? Quais são os micro-objetivos que você tem numa saída de 3+2, de 3+1, uma saída mais sustentada? Se eu pudesse, eu fazia sempre a saída de 3, entende? Sendo que um deles era o goleiro, como eu te falei. Sim, você fez muito isso com o Iguatu, né? Porque se eu tenho o goleiro iniciando +2, na frente da linha da bola, eu tenho 8. Entende? Se eu trago o volante para dentro, na frente da linha da bola, você consegue. E são formas de povoar. Eu sempre escutei de criança: o meu campo ganha jogo, o meu campo ganha jogo. Verdade. Então, quanto mais gente você tem no meu campo, dentro ali para jogar, a probabilidade de você ganhar o jogo, que era a coisa que eu escutava desde criança, é muito grande. Então, essas iniciações a gente procura fazer dessa forma, justamente querendo criar uma superioridade, eu pelo menos, criar uma superioridade numérica por dentro, que é onde se tem mais dificuldade de se jogar. E todo mundo fala, mas por dentro não se entra, pelo lado é mais fácil. Pelo lado é mais fácil, mas uma que você acerta por dentro é mais eficiente do que pelos lados e menos desgastante. Entende? E assim, depois da vinda do São Paulo aqui para o Brasil, se você lembrar, assistir os times do São Paulo jogando, que todo mundo hoje também faz, a saída com 3, sendo que esse um desses 3 é um lateral, né? Isso. Não precisa trazer o volante para dentro. Isso é bom porque não perde o meio e fica meio que posicionado já para aquilo. O Feijão pode fazer essa saída com lateral, porque ele era um lateral, pelo menos na reta final da série dele, era um lateral um pouco mais comedido, né? O Ítalo Silva é o cara que mais ataca o corredor, né? Sim, mas o Feijão, cara, pelo menos nos treinos e nos últimos amistosos, não ficou só na função do lateral construtor, não. Foi pra cima, né? O jogador, quem diz isso muito pra mim é Romulo, nosso auxiliar. Romulo diz muito, mas precisa ser estimulado. Então, como a gente está estimulando ele pisar no último terço sempre, então ele está se mostrando, está mostrando outras características que talvez ano passado, por ter chegado depois também, né? Isso. Ele não tenha conseguido fazer. Mas dá sim, o Feijão dá para fazer isso por um lado, o Ítalo Silva também dá para fazer pelo outro, apesar de ser um cara mais afoito, mais que pisa no último terço, mas é um cara tecnicamente de um bom passe. Mas dá para fazer muita coisa. Já estamos fazendo. Ao ponto de, como eu falei, hoje foi um treino 10 contra 10, onde a gente vai variando ali alguns tiros de meta, algumas formas de iniciação, e eles me surpreendem, estão me surpreendendo. Espero que seja uma continuidade esse desenvolvimento que eles estão tendo, e que isso seja, que eles consigam refletir nos jogos e que tenha junto com os resultados. Professor, o senhor falou que busca ter uma superioridade no meio, né? E acredito eu que para ter superioridade no meio também precisa ter das laterais, né? Precisa largar o campo, porque senão o adversário vai sempre se fechar e vai ter referências ali sempre individualizadas. Então, queria que o senhor explicasse um pouco esse método de criar essa superioridade no meio, mas ao mesmo tempo gerar situações boas, principalmente de 1 contra 1 nos lados. Como ativar esses jogadores dos lados, né? O senhor trabalhou, por exemplo, em 2021 muito com o Fábio Lima, né? Que é um ótimo jogador. Ótimo jogador, cara. E como vai fazer isso para também gerar superioridade no meio ali por dentro? A superioridade no meio, por exemplo, quando o meu goleiro tem a condição de fazer iniciação, ele mais os 2 zagueiros, eu já crio uma superioridade no meio, porque se a marcação do adversário for no 4-4-2, só tem 2 por dentro para marcar. Então, geralmente 2 volantes. E eu vou ter os meus 3 por dentro, meu volante, meu segundo volante e meu meia. Então, meu volante e meus 2 meias. E para piorar ainda para o adversário, eu posso pedir para o 9 vir e fechar esse losango. Já criei uma superioridade ainda maior. Se não, posso pedir para o nosso extremo entrar para dentro para formar um quadrado. Já criei outra forma de superioridade, que era o que o Fábio fazia muito bem também. Por ele ser canhoto e receber essa bola por dentro, ali no meio das linhas, ele virava mais um meia, com a característica. Fábio, como vocês falam, jogador
que todo e qualquer treinador que gosta de ter no seu time. Então, um cara de velocidade, um cara de assistência, que tem o último passe e que tem um poder de finalização muito bom. Exatamente. Então, isso quem pode me dar na nossa realidade, o Cabral me dá isso, ele entrando para formar um quadrado por dentro, ao invés de também só entrar para fazer um segundo atacante. O próprio Ceará jogando de extremo pode me fazer isso, para virar o que a gente chama de meio extremo, entra e faz o quadrado ali junto com o outro meio que possa estar junto com ele. Então, tem algumas situações que criam essa superioridade de uma forma muito positiva. Mas essa superioridade, eu busco sempre ela, mas ela vai depender muito da forma como o adversário nos marca. Não só no que se respeita se é individual ou se é zona. Não, porque você hoje também tem que estudar a primeira linha do adversário, se é uma linha móvel, se é uma linha que quebra, se é uma linha que alonga, que não alonga. Então, esses pequenos detalhes aí influenciam bastante se você tem a necessidade realmente de preencher esse meio ou não. Então, é muito em relação ao adversário. Mas, como eu te falei, a superioridade de se criar iniciando com o goleiro, pedindo para o 9 fechar o losango, pedindo para o extremo entrar e fechar o quadrado. Essas são as formas. O Pique estava fazendo muito na seleção com o próprio lateral. Né? O lateral entrava e virava um segundo volante ali por dentro, era outra alternativa de se fazer. Mas aí essa da seleção brasileira mais com os laterais construtores, como nós temos na seleção, né? Principalmente os que ele estava utilizando, o Danilo e o Daniel. O senhor deixou a deixa aí, né? Já meio que respondeu, mas o Cabral, né? Voltou agora do empréstimo do Vila Nova, estava disputando a Série B, foi uma peça importantíssima do Santa Cruz na reta final da Série D, um cara muito decisivo, fazendo gols, um cara que pisa a grande área, mas com o Martelotti ele jogava com a função mais aberta, flutuando para o meio, né? Qual a função que você hoje enxerga o Cabral, né? Como é que vai ser esse encaixe do Cabral na sua forma de jogar? Vai ser esse cara que vai flutuar para o meio para dar superioridade nesse setor, nesse corredor central? Vai jogar como segundo atacante? Você enxerga também ele como um possível 9 de mobilidade? Um cara que já tem 34 anos e que não tem tanta força, né, para jogar pelo lado. O Hugo é um atleta extremamente técnico e que tem pelo menos ele criou isso aqui no Santos, uma coisa que ele não tinha tanto, mas criou isso aqui no Santos de ser um atleta definidor, um atleta que faz gol. Toda vez que eu vou montar minhas equipes, eu paro, olha assim, quem daqui faz gol? Quem é acostumado a fazer gol? Esses caras você tem que respeitar esses caras. Fazer gol é muito difícil. E ter uma rotina de execução de gols é mais difícil ainda. Então, quando você fala assim, pode usar o de 9 posso porque ele tem condição, ele tem qualidade, mas, se eu botar o de 9, eu perco um cara que faz gol. Se eu tenho um 9 e tenho um Hugo, eu tenho 2 caras que fazem gol, são acostumados a fazer gol. Então, o Hugo ele pode jogar de extremo, como jogava esse ano de 2, pode jogar de segundo atacante, pode jogar de extremo que entra, como você bem falou, para preencher o meu campo. Então, ele me dá várias alternativas. Mas claro que tem um efeito colateral, como você bem disse. O Hugo não vai conseguir acompanhar o lateral até o final. Vai ser principalmente jogar de extremo. Mas aí cabe a nós criarmos alternativas para que esse atleta acompanhe até certo ponto e depois dali ele entregue a marcação para quem for de direito, vamos dizer assim. Mas é claro que uma cobrança, como uma cobrança é o seguinte: Hugo, eu vou montar isso aqui para você, mas chegar lá na frente do jogo, você está aqui para isso. Popoto? Foi uma esquisita que era minha vez de perguntar. Aproveitar que você falou sobre a questão ali agora há pouco do centroavante, vir para dentro na fase de construção para montar um losango, eu queria que o senhor justamente explicasse um pouquinho como é o centroavante nas equipes do Raniel Ribeiro, ou pelo menos como centroavante que o senhor prefere. O senhor prefere mais um pivôzão ali para ganhar a bola por dentro, para reter mais essa bola por ali, que é importante para quem tem a bola, né? Esse cara que retém a bola. Prefere um jogador que explore mais espaços, use mais as costas da defesa. Um centroavante, como o senhor disse, que volte mais para fechar um losango e trabalhar mais a bola como um criador. Como seria o centroavante ideal do time de Raniel Ribeiro? Eu conversava com o técnico
terminou o treino, conversava com o Zé, esse cara, nós estamos com 2 modos, com características diferentes, mas que nem estilo bola, todos os dois. O Michel é um cara mais de área, um pouco canhoto, prende a bola, que sabe girar, que sabe fazer gol, tem um cabeceio muito interessante, um ataque à bola, ao espaço muito interessante. E o Dax, que é aquele cara alto, mas de muita mobilidade, que é técnico. Aí, Douglas, que vai proporcionar um ou outro jogar. Eu hoje estava até rindo com o Zé, falando, pô, aí depende do adversário. Depende do adversário. Depende do adversário. Eu preciso. Vou jogar contra o adversário que, vamos dizer, que me marque com a linha muito baixa, que congestione aí, bota o Michel, que ele vai encontrar o espaço, ele vai atacar a bola no momento certo, na hora certa, porque ele vai guardar. Já o Daxo me dá a condição de, não, vou pegar um adversário que me ataque e que me dá campo para jogar, que na hora de uma transição ele vai conseguir acompanhar esse ataque até o final numa retomada. Então, o 9, eu não tenho essa escolha, porque o 9 tem que fazer gol. O que está fazendo gol é o melhor. Mas eu estou muito esperançoso com todos os dois, porque vejo uma condição muito favorável, porque eles estão os dois em momentos diferentes, momentos iguais, e são caras que eu digo isso já para eles, vão de frente para Santa Cruz, vocês têm uma oportunidade divina, uma oportunidade que Deus deu, de alavancar realmente a carreira de vocês, que fez gol aqui, né? Vocês viram isso numa torcida gigante, e se credenciam a trabalhar em condições muito favoráveis. Então, é bem isso. Como você falou, o Michel tem a condição de vir e fechar o losango, tem, porque é técnico, é canhotaço, sabe? O Darcio também. Tanto que eles são tão técnicos que, hora ou outra, eles só querem jogar em um tempo que eu falo em um toque. Eu falo muito para eles, não, retém a bola, dá 2 toques na bola. Um toque aumenta a margem do erro, não, dá 2 toques que diminui a margem de erro e cria uma dificuldade no adversário. O adversário não sabe se você vai girar, se você vai devolver. Então, tenham isso em mente, de trabalhar em 2 tempos. Então, é bem isso, cara. Mas foram 2 novos que eu, graças a Deus, tive a condição de escolher, assim, ir para o mercado. Apareceu o Dax, apareceu o Michel, e falei, vamos completar esses 2 aqui, porque tem características diferentes e são caras que vão fazer parte do processo. Os 2, hoje até saiu um gol de muita inteligência. E que o Hugo levou, o Cabral levou e encontrou o Michel na diagonal, que é uma diagonal que o Dax faz muito, mas o Michel está chegando no ritmo e está conseguindo fazer também. E são variáveis que nós vamos trabalhando nos treinos de finalizações com eles, então eles estão pegando muito. E isso é um detalhe do nível de competitividade, né? O cara vai vendo o que o outro companheiro está fazendo, ele quer crescer também nesse fundamento, nesse aspecto do jogo, né? Professor, falar um pouco... Oi? E eu, Jonathan, eu utilizei os 2 amistosa, mas confesso que poderia ter usado de uma forma mais positiva para eles. Eu usei o Daxo realmente como extremo, não como 9, porque eu queria ver o comportamento dele. Como ele é um cara alto, grande e de mobilidade, pô, ele faz ali para mim. Eu lembrei até do Botafogo agora dessa Série A, que o treinador tirou um atacante 9 e começou a colocar de extremo, porque agora me fugiu o nome dele, e ele foi muito bem por ali. Então, mas se eu tivesse usado os 2 no 4-4-2 mais fechadinho, talvez os 2 tivessem rendido mais, mas isso é coisa para frente que vai acontecer no jogo. A gente está falando muito de ataque, mas a gente tem que falar um pouco também de defesa, né? Como é que as equipes do técnico Raniel Ribeiro se defendem, né? Qual o modelo de defesa, né? Um encaixe setorizado, uma marcação mista, marcação mais zonal, vai depender do adversário, da estratégia. Como é que você gosta que as suas equipes atuem no que tange a questão da defesa, né? Da organização defensiva? Na questão defensiva, o lado do preparador físico entra um pouquinho. Pressão. O jogador não, pelo contrário. O jogador é um bicho tão inteligente e se criou a marcação zona, né? Isso. E tem time que fica na zona. Eu tô na minha zona e acabou. A bola passou ali na minha zona. Zona passiva, né? Eu tô fechando só a linha de passe e tal. Mas eu mostro pra eles em vídeo, essa aqui, ó. Onde a bola tá, é pressão, encurtamento, não deixa o adversário jogar. Aí eu mostro o colega dele lá, 50 metros lá do outro lado da linha. Mas aqui você está descansando.
Aqui você tem o direito de descansar, mas no setor ninguém descansa não. Então, é muito disso, não deixar o adversário jogar no setor que a bola está. E encurtar realmente. E alguns treinos, principalmente início de pré-temporada, que foram até ministrar 3 auxiliares, treino de 3 contra 1, de 4 contra 2, é justamente para estimular o jogador a encurtar, diminuir, realizar um processo de intensidade na marcação. Mas eu marco o setor, marco zona, né? Como o Douglas bem falou, os homens de frente sofrem um pouquinho também, porque eles precisam contribuir para o processo defensivo. A minha marcação é mais zona. Nos cursos que nós fazemos com treinadores, há uma briga interna de qual a melhor forma de se marcar, se é zona, se é individual. Cara, se você tem os atletas para marcar individual, faça. Talvez seja mais eficaz. Agora, os caras têm que ser puro sangue, tem que ser cavalo para correr o jogo inteiro e suportar. Entende? Mas se não, faz uma mista, faz a zona. Eu faço um mais zonal, mas com encurtamento severo no setor da bola. E Ranieri, você vai ter uma linha de defesa com Feijão, né? O Ítalo, o Alemão e também o Ítalo Silva, né? O Ítalo Melo e o Ítalo Silva. Como é que vai ser essa questão da coordenação desses 4 defensores para nos momentos que você for pressionar em bloco alto? Você tem estimulado isso também nos treinamentos? Como é que você faz essa orientação? Principalmente eu vejo assim, falando mais especificamente sobre o Alemão, né? Não é um cara que para correr para trás tem um pouco mais não tem tanta velocidade, essa dificuldade, o receio, por exemplo, né, de correr para trás, que a gente sabe que os defensores têm muito, né? A questão de, e agora, como é que eu vou correr para trás? O medo, né, de tomar uma bola nas costas e levar o dedo da imprensa, do torcedor. Como é que você tem trabalhado essa questão, né, esse pormenor do jogo para marcar em bloco alto em alguns momentos e ele ter a noção de que tem que correr para trás quando não recuperar essa posse de bola lá em cima? Na verdade, eu entendo demais e vejo com muito bons olhos essa questão do bloco alto. Mas eu adoro jogar com uma equipe que marca bloco alto, porque dá para você criar inúmeros movimentos para surpreender esse bloco alto. O bloco alto ele é perigoso até no chutão do adversário. Nós vamos enfrentar a equipe com um bloco muito alto, eu digo para o meu goleiro, para os meus zagueiros, para os meus laterais. Vocês vão tirar a bola, está apertado, vai tirar da pressão, tira direcionado, tira lá na frente, nas costas daquele bloco alto lá. E aí, mesmo você tendo zagueiros rápidos, você vai sofrer um ataque sem nem esperar. Então, não sou muito rápido do bloco alto. Como é que eu compenso isso? Eu compenso com atacar marcando. Como é que é isso? Se eu ataquei com Feijão, então eu tenho um posicionamento que hoje já fazem durante o nosso jogo, justamente para não ser surpreendido com o contra-ataque. E sendo esse posicionamento me condiciona não ter um bloco muito alto, não precisa, justamente pelas características individuais dos atletas que eu tenho. Popoto, as últimas para a gente encerrar já. É que agora eu queria entrar no ponto que eu acho extremamente importante, que é bola parada. Bola parada. Futebol de hoje, com cada vez menos espaço, a bola parada se torna um momento muito importante no jogo. E eu queria saber como você trabalha também a marcação na bola parada, né? Porque é sempre bom falar, né? Na bola parada é como se fosse com a bola rolando. Você tem a marcação individual, mista em zona também. E para gerar também vantagens, né? Para ganhar a bola aérea, ataque e defesa, porque um pequeno problema que eu posso dizer que deu, por exemplo, no Campinense, pelo menos na Copa do Nordeste do ano passado e no início da Série C, era muito na bola parada, né? Que tomava muito gol de cabeça em bola parada. Então, como foi o trabalho do senhor também pós-Campinense para ver onde foi que estava errando nessa questão da bola parada e ir melhorando? Eu gosto de marcar uma marcação mista, né? Uma parte setor e outra parte individualizada, mas isso é parte do grupo que eu tenho. Eu deixo meus atletas à vontade na hora de escolher, claro, eu que determino, mas também eu não posso determinar uma coisa que o meu atleta não tenha a capacidade, nem gosta de fazer, nem tenha a eficiência de fazer. Então, eu pergunto, vocês preferem, qual que vocês mais gostam, setor
ou a individual? A maioria escolhe o setor porque é mais tranquila de se fazer, né? E uma parte é individualizada, é claro. Então, defensivamente é muito isso. O Campinense nós sofremos foi mais por característica dos jogadores, mais característica do que por falta de treino, por falta de trabalho, coisa parecida. Era só que se trabalhava, principalmente quando se começou as falhas, né? Mas ali foi mais característica do jogador, coisa que eu não tenho aqui, graças a Deus. São os caras que atacam muito bem a bola, tanto ofensiva como defensivamente. Mas a bicha é que o Melo já fez 2 gols de cabeça nesses amistosos, e defensivamente ele é sólido, o alemão é sólido, o Daxo e o Michel são sólidos na bola aérea, então poderíamos ser melhores na bola aérea, sabe? Porque principalmente os nossos laterais são laterais baixos. Isso. Então isso proporciona a estatura baixa, mas não um poder ruim de ataque à bola. Agora, professor, pegando esse ganchinho, como é que você estrutura, né? Vamos dar elementos para o adversário, mas também para o torcedor do Santa. Como é que você busca estruturar essa marcação um pouco mais zonal ali, né? Você coloca na primeira trave jogadores mais altos para impedir essa entrada na primeira trave, os atletas mais baixos você coloca para fazer uma marcação individual. Como é que funciona? Vai depender do adversário. Primeiro é característica individual. Quem tem um bom ataque à bola, geralmente os zagueiros, o 9, o primeiro volante, esses caras têm um ataque à bola, só eu já falei 4. Yeah. E escolhe mais um para fazer uma linha bem extensa, para ganhar bem amplitude, e os demais 3 ali para o bloqueio. Geralmente são os mais baixos, mas os caras também que e muita força, têm né? a força para realmente realizar essa marcação. A parte defensiva é bem isso. Na parte ofensiva a gente tem muita construção de jogadas ensaiadas. Eu sou olhando no futsal, né? Joguei futsal até os 24 anos. Então, se a bola em movimento eu crio jogada, você imagina a bola parada. Então, o que nós pudermos surpreender os adversários, sempre estaremos fazendo, e o torcedor do Santa vai perceber bem. E toda e qualquer bola parada nossa tem alguma construção de algo importante que faça com que desestabilize o adversário, ou então às vezes é só para enganar. Eu faço primeiro a jogada, o adversário vai pensar que a jogada é de novo, mas a bola já vem direto, e se não, vai fazer a jogada de novo. Então, é se criar dificuldade e pegar os caras desprevenidos. Fazer a minha última, depois o Douglas faz a dele, pra gente encerrar, né? Que o tempo do professor vale ouro. De sexta-feira. Minha barra eu fiz, Santa Cruz está deixando fazer. Mas é bom, muita dedicação. Santa Cruz vai ter uma temporada vitoriosa com fé em Deus. É muito trabalho, o trabalho que vocês têm feito, né? Você, o Rômulo e toda a comissão, os jogadores. É um trabalho que o torcedor acho que vai ficar muito orgulhoso ao final da temporada. Professor, a leitura de jogo para um treinador ela é fundamental, né? Ela é vital para explorar situações vantajosas e até mesmo corrigir rotas, né, durante o jogo. E o intervalo das partidas ele é um momento muito importante. Como é que são as tuas abordagens, nos intervalos? Você utiliza vídeo, campinho ou apenas oratória, né? Você já, por exemplo, para utilizar vídeo, você já pede que o analista vá fazendo alguns separação de frames para que você possa utilizar durante o intervalo, uma coisa mais sucinta, específica para algum jogador? Hoje, os analistas que temos hoje lá no clube vai nos proporcionar essa situação dos frames, sim. Vão levá-la lá para a nossa sala, já mostra aquilo que foi separado. Claro que como tem um rádio, eu já peço, manda separar esse movimento, essa ação que aconteceu. Se necessário, mostra para o jogador, se necessário. Se não, o quadro já vai estar lá, já vai fazer a explanação. Usar de todos os artifícios que façam com que aquilo que nós estamos analisando ela seja fortalecida e concretizada através das imagens, através da análise dos auxiliares e todo o corpo técnico que ali faz parte do jogo. É claro que o feedback também do jogador faz parte do processo, e criar alternativa, né? Não adianta só chegar lá e dizer o que está acontecendo, e vamos fazer o quê? A partir daquele ponto que nós estamos. O que é que nós vamos fazer para surpreender? O que é que nós vamos fazer para anular? O que é que nós vamos fazer para corrigir? Então, o intervalo ele serve muito para isso. Eu aprendi isso com o Givanildo Oliveira. Os intervalos do Givanildo, para mim, sempre foram majestosos, sabe? Era uma leitura de jogo fantástica e que todo o segundo tempo, principalmente lá no clube que eu trabalhei com o ABC,
nós conseguimos voltar melhor no segundo tempo. Com ações, com correções. Então, ele me ensinou. Claro que eu não tenho ainda a leitura do Juventude, mas procuro sempre me basear naquilo que aprendi. Puta, a última pra gente liberar o professor Raniel Ribeiro, que tá com a agenda lotadíssima, encontrou um tempinho pra conversar com a gente. Só queria falar de base e aproveitamento Importante. de jovens. Queria saber o que esperar do Raniel Ribeiro com relação ao aproveitamento de jovens. Você está prestando alguns jovens destacados, né? O Carlos Henrique, o Mateuzinho, principalmente, esses dois, no dia a dia. E como o senhor trabalha a transição desses jovens entre base e profissional, que a gente sabe que é algo extremamente importante. Talvez o ponto mais importante na carreira de um atleta, né? Que é quando ele começa realmente a virar um profissional, sai daquela parte, digamos, de amador ali e vira um profissional de vez. Cara, eu estou muito esperançoso para começar logo e colocar alguns meninos que nós temos que colocar. Nós devemos colocar. Devemos porque eles estão construindo um processo muito positivo deles, individual, e acrescentando no coletivo, que esse é o mais importante. Então, o futebol hoje é intensidade. E a maioria dos atletas que conseguem colocar intensidade no jogo são os mais jovens. O físico explica isso, né? E hoje nós temos lá no setor uns 4 meninos que são, como eu falei, estão criando a expectativa neles e em todo mundo. Como é que eles vão se comportar durante o jogo. Como você está não para criar uma expectativa ainda maior do torcedor, né, uma pressão ainda maior em cima desses meninos. Mas tenha certeza do torcedor de Santa Cruz que se eles chegarem nos jogos e conseguirem colocar aquilo que eles estão realizando na pré-temporada, o torcedor vai ter vira xodó, né? Principalmente os que conseguem se sobressair. A base ela é muito mais criticada, os jogadores são muito mais cobrados, mas também quando eles dão a resposta, eles são enaltecidos porque eles têm um carinho especial pelo clube, né? O clube de formação dele, eles têm um carinho, cuidado, uma atenção ainda maior com tudo que fazem. Então eu estou muito esperançoso para que comece logo e que eles consigam. Estão entrando aí nos amistosos, estão fazendo coisas muito positivas no próprio treino. Já chegou a condição que os mais experientes, eu chamei os mais experientes, começam a ajudar nos bastidores, a influenciar positivamente, a direcioná-los para o melhor caminho e orientá-los, porque a tendência desses meninos ajudar é grande. E os experientes também sentem isso, ao ponto de chegar no próprio jogo amistoso, o menino aparecer e joga no menino que ele vai fazer um contra um, ele vai fazer uma condução legal da jogada. Então está sendo muito positivo esse aspecto de base. Foi assim no ABC comigo, no Campinense infelizmente eu não consegui fazer porque a base estava parada devido à pandemia e eles não conseguiram reatar o início da base, mas aqui no Santa eu encontrei uma coisa muito positiva. Eu, como eu falei, quero criar uma expectativa ainda maior, uma pressão ainda maior no time, mas que o torcedor vai conhecer, vai ter a condição de enxergar que eles estão realmente pedindo passagem, mostrando que tem condição de fazer parte do processo e evoluírem junto com a evolução coletiva da equipe. Como o Potiguar aqui passou muito tempo lá em Campina Grande, uma cidade um pouco mais pacata, como é que está sendo a ambientação aqui na loucura de Recife? Cara, primeiro que algumas pessoas no clube se surpreenderam comigo, porque eu sou de uns apartamentos lá em Boa Viagem e tal, cara, eu venho de Natal, venho da praia, eu vim pra cá para trabalhar, então quanto mais próximo do clube eu tiver, melhor, por causa do meu translado, por causa da atenção que eu preciso dar para minha família no momento que o tempo permitir. Então, moro aqui pertinho do Arruda, no bairro da Torre, fica 4 km aqui do Arruda, muito perto. Qualidade de vida também, né? Questão do translado, porque Recife, amigo, qualquer 2 km, 3 km que você vai fazer, perde 1 hora. É isso. Então, a maior dificuldade aqui em Recife é o trânsito. Mas estou gostando muito da cidade. Está me surpreendendo positivamente como eu estou me adaptando, como minha família também está se adaptando aqui. O pernambucano, vocês têm uma coisa muito bonita de se ver, de se enxergar. Isso eu estava
até mostrando ontem para Enzo, meu filho, como exemplo, sabe, que é o bairrismo de vocês, a paixão que vocês têm pelo estado de vocês, pela cidade de vocês. Isso é muito bonito. Ao ponto que ontem eu e ele, nós estávamos num determinado lugar e nós contamos 5 bandeiras do estado de Pernambuco. Olha aí, 5 bandeiras, para você ver o amor que eles têm pela terra deles. Então, isso é muito bonito em vocês e está sendo muito prazeroso. Prazeroso é começar os jogos e os resultados virem. Se Deus quiser, os resultados vão vir. O trabalho está sendo muito árduo, está sendo um trabalho muito comprometido. O povo, o torcedor de Santa Cruz, o povão, uma das coisas que eu estou falando sempre com as minhas entrevistas é que eles têm que ter orgulho do tudo que eles têm e das pessoas que representam eles lá dentro, principalmente. Eu cheguei e achava que ia encontrar uns funcionários chateados, uns caras tristes com toda a situação que eles vivem, mas não, encontrei um ambiente muito prazeroso de se trabalhar, muito para frente, muito para cima. E o presidente está fazendo o papel dele, sabe? Já conseguiu fazer o pagamento dos funcionários, já fez da comissão técnica, está fazendo dos jogadores. Então, isso está sendo muito positivo, a atitude da diretoria de regularizar essa condição salarial e a coisa vai fluir. Se com toda a dificuldade eu encontrei aquele ambiente, do jeito que eu encontrei, de forma muito positiva, você imagina depois que o presidente ajustar realmente essa questão financeira, o resultado vir, eu imagino o clube que adiante que eu vou voltar a trabalhar. Então, está sendo muito prazeroso, né, estar aqui em Recife, e vai ficar mais ainda, se Deus quiser, com os resultados positivos que há. O homem, 5 temporadas, 3 títulos estaduais, então a expectativa aí vem para uma conquista boa, né? Se é de estadual ou de Série D, a gente não sabe, mas o torcedor do Santa Cruz quer uma conquista que seja importante para alavancar esse grande clube do futebol brasileiro. Pô, hoje a gente entrevistou esse cara que a gente é fã, a gente acompanhava o trabalho dele no ABC, agora no Campinense, e agora a gente vai acompanhar agora no Santa Cruz, né? Nesse gigante que é do futebol brasileiro. Baita papo, hein? Pô, baita conversa, muito bom ouvir o professor falando, explicando processos, né? E explicando também no dia a dia dele, né? Que é sempre importante. Ele falando como ele faz com os jogadores dele. Isso é muito bom, muito importante e ajuda até a entender melhor uma grande conversa. É um prazer. Raniel, obrigado mais uma vez pela atenção. Liguei bastante, né, pro Raniel, porque o Raniel é muito ocupado. Mas insisti, consegui. Raniel, valeu demais aqui por esse papo. Espero que tenha gostado. E já fica o convite, né? Pós-campeonato pernambucano, pra gente já bater esse papinho visando a Série D. Obrigado a você, Jonathan e Douglas, pelo carinho, pelo convite. Você fala que eu sou um homem muito ocupado. Eu sou um santa que não me deixa respirar. E isso é bom, isso é bom. Eu sabia que em todos os clubes que eu já trabalhei, eu sempre caio de cabeça em todos eles. E aqui, cair de cabeça está sendo muito mais prazeroso e trabalhoso. Trabalhoso porque sabemos da responsabilidade que temos de conquistas e de alcançar os objetivos que todos miraram e colocaram como meta. Então, agradecer a vocês pelo convite, pelo papo, está muito prazeroso. Obrigado por me dar a condição de falar um pouco do nosso trabalho e esperar que esse trabalho seja tão vitorioso quanto foi em outros clubes que passei. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o Campo Fala de edição número 7 com Raniel Ribeiro. Então deixa o like, se inscreve no canal e compartilha aí para toda a nação tricolor. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau.